Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles herdarão o reino dos céus. Essa foi a palavra que Deus me deu na manhã do dia de hoje. Uma palavra que durante muito tempo me gerou um conflito. Durante alguns encontros eu questionei professores meus, questionei amigos, teólogos, outros irmãos estudiosos da palavra do Senhor, do porquê que Jesus, quando vai falar sobre as bem-aventuranças, ele refere que os pobres de espíritos herdariam o reino dos céus. E era um questionamento sincero, um questionamento profundo. Porque nós somos ensinados desde sempre a sermos altivos, a termos um espírito forte. O homem, ele é ensinado pelo pai cristão, dentro da família cristã, que ele é o cabeça do lar, que ele é o condutor, que ele é o provedor. Então, dessa maneira, ele tem que ter um espírito forte, ele tem que ser um homem suficiente para poder suportar as intempéries da vida no trajeto que ele terá até a sua maturidade. Enquanto isso, Jesus, no texto de Mateus 5,3, não fala que é o forte de espírito que herdará o reino dos céus, é o pobre de espírito. É o humilde do espírito em alguns textos. E isso me levou a uma indagação profunda durante algum tempo. Então, recentemente, em um período de busca do Senhor, essa palavra me veio, assim como me veio hoje. E naquele momento o Espírito Santo me revelou que é necessário ser pobre de espírito. Porque quando somos altivos, quando somos fortes, nós nos tornamos autossuficientes. Nós nos consideramos assim. Nós nos igualamos a deuses. Eu não preciso de ninguém, eu não preciso de nada. Eu consigo resolver, eu faço, eu aconteço. E assim nós nos afastamos do Espírito Santo de Deus, porque nós somos autossuficientes. Nós, homens e mulheres cristãs, muitas vezes temos isso em nós, a autossuficiência. Aquela mulher batalhadora, aquela mulher que luta para sustentar a sua casa, ou por ser mãe solteira, ou por estar divorciada, ou simplesmente porque o seu cônjuge naquele momento não tem condição de fazê-lo. Então ela se torna forte, ela se torna capaz. Só que ao mesmo tempo que a gente se leva nessa condição, a gente acaba se afastando do Espírito Santo. E é interessante pensar que o texto de Mateus, que foi descrito há 2000 anos atrás, Deus já falava sobre isso. Quando o salmista Davi, no Salmo 23, descreve no início do texto: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu gosto de ler esse texto na Bíblia hebraica, em que o autor descreve assim: o Senhor é o meu pastor e de nada preciso. Ele se põe nessa condição de depender 100% de Deus. Será que hoje estamos preparados para essa dependência? E mais uma vez Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles herdarão o reino. Eles herdarão o reino por quê? Porque eles são pobres de espírito. E dessa maneira, quando sendo pobre, sendo humilde,
de espírito, ele permite a ação do Espírito Santo na sua vida. Ele permite que Salmo 23, verso 1 se cumpra. Ele permite que o Senhor seja pleno. Ele se permite entender o que Deus quer. E assim, não só ele permite a ação do Espírito, como ele começa a entender o chamado de Deus para a sua vida, como ele começa a entender o cumprir de Deus, o que Deus deseja, e como ele começa a ter uma maior intimidade, porque ele abre espaço, ele diminua e permite que Deus cresça. É um louvor muito lindo. E eu acredito que o autor dessa letra se baseou nesse texto, que eu diminua para que ele cresça. E quando a gente diminui, quando a gente, se permite ali ser pobre de espírito, diminui a altivez, diminui a autossuficiência e fala assim: Senhor, eis-me aqui. Senhor, estou preparado. Senhor, usa-me conforme a tua vontade. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu sou pó, eu sou cinza. Mas tu és o Deus Todo-Poderoso. Automaticamente o Espírito Santo toma os nossos corações. O Espírito Santo habita o templo que somos, como Paulo descreve-nos como templo do Espírito. E automaticamente nós passamos ali a herdar o reino de Deus. Que essa palavra possa chegar até você e que, se Deus assim permitir, possa tocar o seu coração. Que você possa entender que é necessário que nós, como humanos, como seres criados, como criaturas, temos que diminuir para que o Espírito Santo cresça e faça a obra em nossas vidas. Deus abençoe.